Olá, graça e paz, minhas queridas e amadas ovelhinhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim aqui neste momento trazer uma mensagem, uma palavra de Deus que certamente irá nos abençoar, irá nos fortalecermos para que possamos prosseguir na nossa caminhada com Cristo. Mas antes eu quero convidar a você a se inscrever nesse canal. Você que ainda não é um inscrito desse canal, faça parte desta família, onde diariamente estaremos aqui trazendo uma mensagem e realizando uma oração para que o Senhor Deus possa abençoar toda a sua vida, a tua casa e a tua família. Dito isso, acompanhe comigo agora, por favor, a palavra do Senhor que está no livro de Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo 6, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Meus irmãos, eu e você temos uma garantia dada da parte do próprio Deus que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e para todo sempre. Ele é o mesmo Deus. Você sabe que existe algumas narrativas, existe algumas pessoas que elas chegam a dizer que o Deus do passado era um e o de hoje é outro. Que no passado ele era um Deus de ira, ele era um Deus que punia, que condenava, mas que hoje ele é um Deus de amor, é um Deus que tolera e que aceita todas as coisas. Mas na verdade, essa é uma visão muito equivocada e muito errada, que não é a verdade dita pelo próprio Deus. O próprio Senhor vai falar aqui para Israel, para os filhos de Jacó, que o motivo e a razão deles não serem consumidos, ou seja, destruídos, é porque Deus não muda. Assim como Ele foi tolerável, assim como Ele foi paciente, misericordioso com os seus pais, com seus antepassados, que por várias vezes quebraram a aliança que eles tinham com o Senhor, e Deus ainda assim sendo tolerante, paciente, dando sempre mais uma oportunidade para eles. Mas infelizmente, eles de maneira obstinada, de coração obstinado, endurecido, sempre quebrando a aliança, rejeitando e virando as costas para o verdadeiro Deus e se aliando com os deuses das outras nações. E Deus então está dizendo para os filhos de Jacó, para a nova geração, que eles não haviam sido ainda sido consumido pela ira de Deus, porque Ele não muda. Deus sempre foi o mesmo e sempre será. A graça dele sempre esteve presente na vida do seu povo. A misericórdia dele, a bondade dele, como o próprio Moisés vai dizer em Deuteronômio, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus de amor, é um Deus de bondade. Ele sempre foi, mas Ele sempre foi e sempre será também o Deus de punição, o Deus de juízo, o Deus que corrige, o Deus que disciplina. E Ele está deixando isso bem claro.
que o motivo de não sermos consumidos é a sua misericórdia, é a sua tolerância, é a sua paciência, que vai nos dando um tempo do arrependimento para que nós nos voltemos para Ele. Mas isso não quer dizer que Deus está concordando ou aceitando os erros da humanidade, o pecado do seu povo, não. Então, Israel ainda não havia sido destruído, porque Deus não muda. Assim como Ele foi paciente com aquele povo no deserto, ou você acha que hoje é diferente? Ou você acha que as pessoas mudaram? Não. As mesmas pessoas que no passado viviam murmurando quando Deus os tirou do Egito e Ele estava conduzindo para uma terra prometida, mas que antes conduziu eles pelo deserto, e aquelas pessoas, ao invés de ser grata a Ele, reconhecer o favor e o amor de Deus, quando por intermédio do teu servo Moisés os libertou da servidão do Egito, da escravidão de Faraó, ao invés de ser grato e reconhecer o favor de Deus, eles murmuravam, eles achavam que Deus os havia abandonado, e uns até diziam que era melhor retornar para o Egito do que continuar ali naquele deserto. Você acha que hoje é diferente? Não. Pessoas hoje continuam sendo ingratas, murmurando. Pessoas que outrora viviam uma vida de escravidão, uma vida de humilhações, uma vida nas mãos de Satanás, e hoje elas estão na presença de Deus, elas estão na presença do Senhor, só que a luta ela é constante, a luta ela não para. Só que ainda que você hoje esteja passando pelo deserto, ainda que Deus esteja guiando você pelos desertos, não te esqueça que esse deserto não é a sua morada. O deserto é apenas uma passagem, porque a nossa morada é a terra prometida. Não te esqueça que Deus está conduzindo você para te fazer chegar aonde Ele preparou para você. E você não deve viver murmurando, reclamando, não, como fez o povo no deserto. E se Deus hoje não tem consumido, destruído os murmuradores, aqueles que murmuram, que blasfêmiam, assim como fizeram no passado, não é porque Deus está concordando ou aceitando essas murmurações, não, é porque Ele não muda, Ele é o mesmo do passado. O mesmo Deus paciente com aquele povo no deserto é o mesmo Deus que hoje é paciente conosco. É o mesmo Deus de graça, de misericórdia. Ele não mudou. Ou você acha que a graça dele começou agora? Não. A graça de Deus, o favor de Deus sempre esteve presente na humanidade. E se não fosse essa graça, a humanidade inteira já teria sido extinta por Ele, porque não há um justo sequer sobre essa terra. Não há quem sirva a Deus, não há quem habite nessa terra e que não peque contra Deus. Mas Ele não muda, ainda bem. E Ele sempre está nos dando chance, oportunidades, para nos voltarmos, para nos reconciliarmos com Ele, para entender o propósito e o projeto dele para as nossas vidas. Deus está conduzindo você para uma terra prometida. Deus está cuidando de você. Não murmure. Não acha que Deus vai concordar com seus erros, porque não vai. Se você está no erro, se você está no pecado,
se você se afastou do Senhor, se você está vivendo uma vida promíscua, uma vida imoral, uma vida pecaminosa, não acha que Deus está concordando. Se você ainda não foi destruído, é porque Deus não muda. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de compaixão, e Ele está tendo compaixão com você. Ele está tendo misericórdia. E Ele diz isso daqui para mim e para você, olha só. Versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, e não guardastes, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa extraordinária. Não espere Deus se tornar para você. A mudança começa a partir de você. É você que decide mudar a sua vida. É você que diz basta. É você que diz a partir de hoje a minha vida vai mudar. Deus está dizendo: tornai-vos para mim. Vos, pronome pessoal, vos. Ele está falando diretamente com você, comigo. Não espere Deus se voltar para você se você não se voltou para Ele. Esse é um princípio básico, fundamental da convenção, do arrependimento. É o arrependimento. É você se voltar para Deus. A palavra tornai quer dizer regressa, volte-se. E Ele não está dizendo para um povo estranho, Ele está falando para o seu povo, para Israel, para os filhos de Jacó. Porque às vezes o povo de Deus se perde, nós nos perdemos nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, e o tempo todo, para não dizer diariamente, constantemente, precisamos estar recalculando a rota, olhando o GPS para ver se estamos no caminho certo, para que não venhamos fazer como Jonas, que ia para bem longe do Senhor cada vez mais. Cada vez mais. Deus está dizendo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Aleluia. Meus irmãos, Deus quer hoje se tornar para você. Deus quer hoje se voltar para a sua vida. Meus irmãos, Deus quer hoje se fazer forte na sua vida. Mas isso começa a partir de você. É você que decide agora se voltar para Ele, se regressar para Ele, se humilhar diante dEle. É você que dá o primeiro passo. E você sabe que há uma graça, que há um favor de Deus no regressar, no voltar. Deus nunca vai estar de mãos vazias para aqueles que retornam, que regressam. Ele sempre vai ter algo novo, vai ter um banquete preparado. Lembra do filho pródigo? Quando ele regressa, quando ele retorna para a casa do pai, o pai imediatamente o abraça, o beijo e fala para os seus servos matar um novilho cevado e preparar o melhor banquete, dar a ele um anel, uma veste nova, sandálias novas. O pai, ele sempre vai estar com as mãos carregadas do favor dele, das bênçãos dele, para aqueles que retornem. Então se retorne para Deus, porque tem algo novo, tem um banquete da parte de Deus preparado para você, mas é necessário você se voltar. No livro de Zacarias, capítulo de número 9, a partir do versículo 12, Deus diz assim, ó: voltai à fortaleza. Quem é a fortaleza? É Deus. Israel havia se afastado dessa fortaleza, e ele diz: voltai, regresse, volte para a fortaleza. E ele diz: também hoje
Eu vos anuncio, eu vos declaro que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia. Deus está dizendo: se vocês hoje se voltar para mim, se vocês hoje se tornarem para mim, também hoje eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia. Tem bênção em dobro para você. Tem bênção em dobro para aqueles que se voltam para Deus, que se volta para Ele. Então se volta agora mesmo para o Senhor. Se volte. Renove a sua aliança, a sua fé diante dEle, a sua esperança. Se conserte e creia que Deus já preparou o melhor para você e que Ele vai mudar a sua história, que Ele tem um banquete preparado para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Se você não é inscrito, se inscreva aí agora nesse canal, deixa seu like, faça seus comentários e que Deus os abençoe. Pai, receba cada pessoa que está se voltando para o Senhor agora. Dê vitória, muda a história de vida deles, tira a humilhação, tira a vergonha, Pai, dê vitória no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Fica todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser permitir. Tchau.